mais uma quarta-feira, o seu quadro Doutor Responde, o quadro que lhe deixa bem informado sobre o que ocorre no seu corpo, né? Lhe dá maiores dicas de saúde todas as quartas-feiras aqui no seu programa J9 Notícias. E hoje a gente está com um profissional de excelência, Dr. Valber Rodrigues da Cruz, né? É um grande médico que está aqui com a gente hoje, que irá nos falar mais sobre algumas doenças abdominais, principalmente as doenças do fígado, né, que estão em alta aqui no seu hospital. Doutor, quais os principais casos que o senhor tem observado uma crescente nos últimos dias? Olha, aqui nós temos atendido muitos pacientes com um quadro de dores abdominais. E essas dores abdominais, muitas delas, quando a gente vai investigar, a gente termina descobrindo que o paciente sofre de pedra na vesícula, né, que a gente chama de colelitíase. E essa doença é uma doença muito comum, atinge uma grande parcela da população, principalmente as pessoas que têm um pouco de obesidade, as pessoas que têm multiparidade, ocorre mais em mulheres do que em homem, mas também ocorre muito em homem. Ultimamente eu tenho feito muitas cirurgias de vias biliares. E, dentre elas, a colecistectomia, que é a cirurgia de vesícula, é a cirurgia mais comum. Na quinta-feira passada, por exemplo, coincidentemente apareceram 3 casos idênticos que foram operados aqui. Agora, por que fazer essa cirurgia da vesícula? Retirar as pedras. Se o paciente não retirar as pedras, essas pedras elas podem causar um processo inflamatório dentro da vesícula, obstruir o canal cístico, que é o canal da bile, e causar uma colecistite aguda. E esse paciente ter que internar de emergência para poder realizar o procedimento cirúrgico, o que não é bom. É bom quando você detecta a doença, que ela está numa fase, vamos dizer assim, que não aguda, numa fase normal. Às vezes o paciente está até assintomático. Essa é uma fase boa para operar uma vesícula. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Acontece também, às vezes, de uma complicação das pedras, ou seja, elas estão dentro da vesícula, elas partem através do conduto cístico e entram dentro da via biliar principal, que é o colédoco. Aí o paciente vai apresentar dores horríveis, obstrui o canal da bile, o paciente fica com os olhos amarelos, que a gente chama de icterícia, e isso vai evoluindo e pode levar a óbito. Essa é a complicação mais temível, uma das mais temíveis das complicações das doenças das vias biliares. Eu tive casos também de pacientes que é portador de pedra na vesícula há muito tempo, fica com medo de operar, eu não opero porque é uma cirurgia complicada e eu não sinto nada e eu não vou operar. Ou seja, eu tive casos de pacientes que evoluíram para o câncer da vesícula biliar, ou seja, a pedra ela fica roçando por dentro da camada mucosa interna da vesícula biliar por longos períodos, por longos anos, e isso termina evoluindo para um câncer, e aí, nesse caso, fica inoperável, porque o câncer da via biliar, ele para mim, o que eu já vi, é um dos mais agressivos que tem. Doutor, quais os primeiros sintomas que o paciente tem detectado quando ele chega aqui? Quais os primeiros sintomas que o senhor detecta no paciente? Olha, o paciente ele chega com história de intolerância alimentar. Ele diz, doutor, toda vez que eu tomo leite ou que como uma fritura qualquer, eu sinto uma dor no estômago. E essa dor termina indo para o lado direito e, às vezes, sinto vômito. Então, dor no estômago, vômitos, às vezes ele chega com diarreia. E, às vezes, quando o caso está muito intenso, ele chega já com o olho amarelo e diz, doutor, eu estou com hepatite, mas eu estou sem febre, como é que pode? Já é complicação, ou seja, já é a pedra que está saindo do seu canal principal e indo para o colédoco, obstruindo para que a bile não saia para o intestino. E isso ele já chega com os olhos amarelos. Então, o principal sintoma é esse. Quando detectado, qual o primeiro procedimento que o paciente deve fazer? Olha, paciente que está em sua casa e ele está com dificuldade para se alimentar, porque toda vez que ele se alimenta sente dor de estômago, ele tem que procurar logo o médico e ele deve fazer os exames principais. Um dos principais exames para verificar se você sofre de doença da via biliar é a ultrassonografia. É o exame simples, não invasivo e que dá um diagnóstico por excelência.
Depois ele pode fazer uma endoscopia, porque ele pode sentir essa dor por causa de uma gastrite ou de uma úlcera. Então a endoscopia digestiva seria um outro exame. E também os exames de sangue, para saber se ele já tem alguma complicação hepática, né? No caso de um aumento das bilirrubinas e transaminases, né? Que é aquela questão da hepatite causada pelas pedras, né? Das vias biliares. O senhor realiza esse tipo de procedimento cirúrgico? Sim, a gente aqui no hospital, a gente tem feito muitos exames em muitos pacientes, nós temos detectado muitos casos e resolvido praticamente todos eles que tiveram interesse de fazer conosco aqui. Hoje nós temos aqui um centro cirúrgico bastante capacitado, bem preparado exatamente para esse tipo de cirurgia que é a minha especialidade. Então, a gente faz os exames, detecta, faz o diagnóstico, o paciente interna e depois ele faz a cirurgia. O procedimento cirúrgico, na mão do especialista, é uma cirurgia tranquila, uma cirurgia simples e chega a demorar no máximo 40 minutos quando não tem complicação. Agora, quando tem complicação, que você tem que fazer aquela exploração da via biliar, aí o tempo cirúrgico aumenta um pouco. Nós agradecemos ao Dr. Valber Rodrigues da Cruz por estar nos recebendo aqui em seu consultório. No nosso quadro Doutor Responde, todas as quartas-feiras aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no seu corpo, como eu já disse no início, e também todas as dicas de saúde no nosso programa J9 Notícias, TV Difusora Pedreiras, Canal 9.